Já estamos na linha com o delegado de Icatu, Henrique Moraes. A gente com o prazer de tê-lo aqui no programa, conversar um pouquinho com a gente aqui, falar sobre segurança pública, né? Como é que está a segurança em Icatu. Bom dia, delegado, doutor Henrique Moraes. Bom dia. Bom dia, Caio Pimenta, Chico Reis, José Gomes, Luciano Reis, Carlos Davi, dessa bancada prestigiosa aí do programa Primeira Mão, da Rádio Ouro Negro FM. Estamos aqui à disposição dos senhores para falar um pouquinho sobre o trabalho e as atribuições, né, da Polícia Civil, e bem como você citou aí, de segurança pública de maneira geral. Estamos aqui à disposição. Verdade. Eu quase já vou chamando o Luciano, porque o Luciano Reis é um entusiasta do seu trabalho, né? Os elogios que o Luciano faz aqui, a gente acredita no Luciano que tem credibilidade junto à população também. E quando o Luciano elogia, né, uma autoridade de segurança, principalmente, que é a especialidade dele, né, ele que é um grande repórter policial, a área aí quem comanda é o Luciano mesmo. E lhe parabenizando. Quem lhe parabeniza também, antes inclusive da entrevista, é a Clarissa Gomes, do Departamento Técnico aqui da Polícia Civil, da 2ª Corpim, em Alagoinhas. Está mandando um abraço aqui, está acompanhando a entrevista, doutor Henrique Moraes. Doutor Henrique, delegacia de Icatu. Muitas ocorrências diariamente, delegado? Com certeza, Davi. É uma delegacia, é uma unidade que tem uma demanda muito grande, né? Não devemos esquecer que Icatu é uma cidade de mais de 60 mil habitantes, né? Tem uma população flutuante importante em decorrência das empresas, né, prestadoras de serviço aqui instaladas. Então, você tem além da população fixa, já tem uma população flutuante numerosa. E claro, isso acaba que gera alguns conflitos alguns conflitos mais superficiais, né, coisas mais simples, mas infelizmente também existem fatos mais graves e acaba aqui na delegacia, né, de polícia com vários registros. Então nós temos um número grande de ocorrências aqui na cidade. Mas as ocorrências no caso, doutor Henrique, é mais aquela questão, né, de briga de vizinho. A gente sabe que delegado é quase que um juiz para algumas pessoas, né? Tudo recorre para o delegado. Briga de vizinho, briga de casal, né? Não necessariamente agressão física, né? Mas bate-boca mesmo. Uma ameaça, vou levar para o delegado, não sei o quê. E aí vai lá, briga de filho com irmão com irmão. Enfim, são mais esses tipos de ocorrências ou realmente crimes violentos, crime de assalto? Como é que está a situação em Icatu, hein? Veja bem, como você frisou aí, a delegacia é clínica geral. Né? Nós nos colocamos, fazemos um parâmetro aí com a atividade médica, a delegacia é uma clínica geral, nós recebemos de tudo. Né? Então, o que você citou aí, essas situações diárias, uma desavença, uma desinteligência, acaba que vem desembocar aqui na delegacia. Aquela briga de vizinho, de irmãos. Né? Então, há grandes registros desse tipo de coisa que nós sabemos que são situações menos graves, né? E acaba no máximo num termo circunstancial de ocorrência, um boletim de ocorrência, algumas vezes se resolve aqui mesmo na delegacia, após uma conversa com as partes. Quando não há esse acordo, a gente acaba fazendo um termo circunstancial de ocorrência, que é um procedimento mais rápido, mais simples, encaminhando para a justiça. Então, a grande maioria realmente são nesse nível, né? Graças a Deus. Os crimes situações mais graves, já uma frequência um pouco menor. O que eu considero o crime mais grave? É o roubo, né? É o homicídio, que para mim é o crime mais grave por excelência, né? É o estupro de vulnerável, agressões decorrentes de violência doméstica. Em algumas situações há realmente uma violência contra a mulher e aí a coisa fica mais grave, como ameaça, agressões físicas mesmo. Então, esses crimes são os mais comuns aqui em Icatu, quando eu me refiro a crimes um pouco mais violentos, né? Graças a Deus, o homicídio em Icatu, a quantidade de homicídio em Icatu vem decaindo ano a ano, e esse ano estamos com 6 homicídios no total, né? Considerando os anos anteriores, é um número bastante reduzido, porque eu lembro que quando eu cheguei em Icatu, Caio Pimenta, em 2015, em maio, especificamente em maio de 2015, no mês anterior, abril, tinham ocorrido 10 homicídios, num único mês.
Então, se você fizermos essa comparação, que em um único mês ocorreram 10 homicídios, nós hoje estamos no mês 8 e estamos com 6, né, em 8 meses, já é um decréscimo muito grande. Os grandes problemas nas cidades, Henrique Moraes, geralmente são ligados à droga, né? A criminalidade, né? O número de homicídios ligado ao tráfico, ligado à venda de entorpecentes. Catu é uma exceção ou também o tráfico de drogas, essas organizações criminosas que se fala na Bahia, né? Catiara, BDM, né? Tem tido essa atuação e como a polícia tem agido para de certa forma, debelar esse tipo de situação, hein? Veja bem, não é exceção. Infelizmente, a droga, né, o tráfico de droga é o mal dos últimos anos, não só de Catu, mas da Bahia, do Brasil, de maneira geral, e do mundo, né? Nós temos cartéis internacionais que dominam boa parte do comércio de droga e a violência impera. Tem vários países e o Brasil também não é exceção, Catu também não é, infelizmente. E você frisou bem, realmente, hoje, quando a gente analisa os crimes mais graves, principalmente os homicídios, eu lhe garanto que no mínimo 70% a 80% está ligado ao tráfico de droga, os homicídios, né? Então, quando ocorre um homicídio, a gente vai analisar os fatos, de 10, 7 a 8 tem como pano de fundo o tráfico de droga. É o mal do século, né? E aí, também, além dos homicídios, também é um vetor de outros crimes, como, por exemplo, furto e roubo, né? Que muitas vezes aquele usuário, ele pratica esses delitos contra o patrimônio para obter dinheiro para comprar droga. Não, isso não é raro, ao contrário, isso é comum. Então, infelizmente, o tráfico de droga é um problema aqui em Catu e é vetor de vários outros crimes, a exemplo do próprio homicídio e de roubos e furtos, crimes contra o patrimônio. Quer dizer que se o tráfico, no caso, né, digamos, numa hipótese, não existisse, 80% provavelmente aí das situações, né, que chegam à sua delegacia para o senhor resolver, né, não aconteceriam. Eu falo especificamente em crimes de homicídio e crimes contra o patrimônio, certamente teríamos uma diminuição expressiva. Outros crimes não, aqueles como você citou, aquelas coisas do dia a dia, uma discussão de vizinho, uma briga de trânsito, né? Isso aí talvez não tivesse tanta influência, mas com relação a homicídios e crimes contra o patrimônio, certamente a droga é um vetor muito importante e se não tivéssemos esse problema, teríamos um número bem menor desses tipos de delitos. Bom, Luciano Reis tem uma perguntinha para o senhor também. Coloca aí a pergunta do Luciano, Renato. Bom dia, delegado doutor Henrique Moraes, de Bom Catu. dia, Luciano. Inicialmente, É um prazer falar com parabenizar, né, pelo o trabalho à frente da Polícia Civil, né, no município de Catu. É de conhecimento de todos, né, que a Polícia Civil no estado da Bahia anda de mãos dadas, né, com a Polícia Militar. Em Catu não seria diferente, né? Polícia Civil, através do doutor Henrique Moraes, Polícia Militar, Major Ivan Paulo. A pergunta é, doutor Henrique, a equipe da Delegacia de Catu hoje é suficiente para continuar desenvolvendo o trabalho? E quais são, né, as ocorrências que mais chamam a atenção do delegado no município, né, de Catu? E aí, para aproveitar também, doutor, perguntar, né, quais são os bairros onde, né, merecem uma atenção especial por parte da Polícia Civil em Catu. Bom, Luciano, inicialmente falar até que da nossa relação bem proveitosa e amistosa que a Polícia Civil e a Polícia Militar de Catu. E quando eu cheguei aqui era o Major Snar, né, e hoje é o Major Ivan, e nossa relação de trabalho, de ajuda mútua é muito grande. Eu sempre falo que agradeço muito a ajuda dos colegas, dos guerreiros da Polícia Militar, que fazem o trabalho ostensivo com muita maturidade, com muito profissionalismo. Isso ajuda e muito a Polícia Civil, porque eu gosto sempre de frisar que muitas vezes as pessoas não entendem muito bem as atribuições de cada polícia, né? Isso é normal.
As pessoas não precisam ficar essa análise tão detalhada. Então, a Polícia Militar tem a atribuição de polícia ostensiva. Eu vou fazer de maneira bem rápida, ostensiva. Né? Estão na rua para impedir que o crime aconteça. A Polícia Civil tem a atribuição investigativa, que é, aí sim, depois que o fato delituoso ocorre, a Polícia Civil entra em campo para apurar. Então, no momento em que a Polícia Militar faz o trabalho, o trabalho bem feito, como é aqui em Catu, diminui o nosso trabalho. Porque, em razão do trabalho bem feito, o número de delitos diminui e diminui o trabalho da Polícia Civil. Então, é uma simbiose. Polícia Civil e Polícia Militar, uma depende da outra. E, graças a Deus, temos um bom relacionamento com a Polícia Militar, que iniciou com o Major Isnar e continua com o Major Ivan. Certo? Também temos uma boa relação aqui com os outros órgãos de segurança, né, de defesa social, que é o Ministério Público, né, também a Justiça. Então, graças a Deus, aqui em Catu, os órgãos de defesa sociais têm boas relações, entendeu? Você me falou com relação ao contingente, né, da Polícia Civil. Veja bem, claro que como do serviço público, a gente precisa de mais servidores. A Polícia Civil, inclusive o governador do estado já publicou um novo edital aí, para um novo concurso da Polícia Civil para novos agentes, novos delegados e escrivães. E Catu também precisa, porque nesses 5 anos que eu assumi aqui à frente à Delegacia Territorial de Catu, já tivemos 3 pessoas que saíram por aposentadoria, 2 agentes investigadores e uma escrivã, e não foram repostos. E a gente precisa. Como eu falei no início, Catu é uma cidade de porte de médio, né, mais de 60 mil habitantes, uma população flutuante considerável, então, quanto mais servidores, melhor. Então, a gente realmente precisa de mais alguns servidores, até para repor aqueles que já saíram por aposentadorias e outros também, mais 2 que saiu por transferência. Então, precisamos, sim, de uma certa reposição de servidores. Com relação a bairros... Diga, pode concluir. Luciano, com relação a bairros, nós temos aqueles bairros que demandam uma maior atenção da polícia, né, em razão do tráfico, mas que a gente sabe também que não é só a polícia que resolve, né? Os outros poderes públicos têm que comparecer nesses bairros para dar uma melhor estrutura, né? Melhor lazer para que aquelas crianças, aqueles jovens possam praticar o esporte, por exemplo, e aí tirar um pouquinho da influência das drogas, da marginalidade. Mas na mancha criminal, delegado, onde é que está localizada a maior incidência de crimes? Em Catu. Você conhece a cidade bem, sabe que temos bairros maiores. Por exemplo, a Ramela é um bairro imenso. Então, você tem uma certa quantidade um maior número de ocorrências naquela área, né? Você também tem aquelas Baixada da Paz, né? Porque é uma área um pouquinho com menos atenção dos poderes públicos e acaba que nessas situações as pessoas que estão lá são influenciadas pela marginalidade e principalmente pelo tráfico de droga. Então, você tem a Ramela, a Baixada da Paz, né? São pontos que a gente tem mais atenção. Não, aqui, claro, que a gente não quer em nenhum momento descaracterizar os bairros ou as localidades. A gente está fazendo aqui um trabalho justamente de elucidação da situação da segurança em Catu. A gente respeita muito a população, né, dessas localidades, da Ramela, da Baixa da Paz, né, de toda a Catu que nos acompanha nesse momento, que nos brinda com uma grande audiência na cidade. Mas, né, a gente tem que fazer as perguntas para identificar quais os locais onde a polícia tem dado atenção e até para que o poder público também possa agir, né, sabendo dessas informações públicas, né, que possam até dar uma atenção maior, né, para essas localidades. José Gomes. Doutor Henrique, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa e se sinta à vontade sempre que necessitar, né, para fazer esse papel importante que é o de uma integração maior com a comunidade, porque eu entendo que uma polícia cidadã, ela ajuda em muito no combate ao crime, porque a população se aproxima dela e consegue, nessa simetria, realizar um trabalho melhor. Agora, a pergunta é,
É uma cidade de 60 mil habitantes como é Catu. Como é fazer um trabalho tão importante quanto o de inteligência, que é o da Polícia Civil, com a topografia que ela possui, e se existe alguma parceria com o município no combate à violência aí na cidade? Catu que tem cidades que fazem aí, são vizinhas, né? Alagoinhas, inclusive a região metropolitana, como você mesmo fala, delegado. Exato. Catu é uma cidade de tem grande fluxo de carros, de pessoas, né, que passam, né, vão para a capital baiana, enfim, essa situação toda. Catu é uma cidade que é limítrofe com a região metropolitana de Salvador, porque Pojuca já é considerada a região metropolitana, né? São Sebastião já é considerada a região metropolitana. E temos Alagoinhas, aqui do outro lado, outra grande cidade. Então, isso nós sabemos que exerce uma certa influência sobre a violência. Afora, como você citou mesmo, Catu é cortada por uma BR importante, né? Um fluxo muito grande de veículos, né? Temos também aqui várias empresas de vários estados, até mesmo empresas do exterior, que estão instaladas em Catu e que vêm pessoas de outros estados para trabalhar aqui. Então, como eu falei no início, tem uma população flutuante importante. É uma cidade que está estrategicamente posicionada entre a região metropolitana e outra grande cidade, que é Alagoinhas. Então, esse fluxo é muito grande. E, claro, infelizmente, isso é uma coisa boa, né? É progresso, mas infelizmente a reboque do progresso vem esses malefícios também da violência, alguns malefícios da violência. Como acontecem essas parcerias, delegado, com as delegacias da região de Pujuca, Alagoinhas, né? Tem uma sintonia de vocês ou cada um por si, Deus por todos? Não. A sintonia é muito grande. Inclusive, Catu faz parte da Coordenadoria de Alagoinhas, é a segunda Coordenadoria de Polícia. Então, a delegacia de Catu, ela é integrante da segunda coordenadoria, cujo o novo coordenador, doutor Fábio Santos, e que nos dá total apoio aqui. Já tínhamos esse apoio anteriormente, e com o doutor Fábio também continua esse apoio. Sempre que é necessário, a gente está pedindo essa ajuda e a coordenadoria encaminha, né, agentes, encaminha equipamentos, né, e viaturas para que nós possamos fazer nosso trabalho. Inclusive, recentemente, no último dia 13, fizemos uma grande operação em 2 conjuntos habitacionais aqui, da cidade de Catu, e obtivemos êxito na apreensão de uma boa quantidade de droga, 3 armas de fogo, sendo uma dessas armas uma submetralhadora, .40, e todo esse trabalho foi feito com apoio da segunda Coordenadoria de Polícia. Entendeu? Então, nós não ficamos cada um em seu quadrado. Não. Trabalhamos de maneira integrada. Outro exemplo, mesmo sendo já de outro departamento, já que a Pujuca não é mais o DEPIM, que nós somos ligados ao Departamento de Polícia do Interior. Já a Pujuca e São Sebastião é ligado ao Departamento de Polícia Metropolitana, com sede em Salvador. Mesmo sendo departamentos distintos, nós temos contatos diários e trocamos informações com os delegados de Pujuca e os delegados de São Sebastião do Passé, porque nós sabemos que a marginalidade não tem fronteira, né? O indivíduo que pratica o crime aqui em Catu, ele pratica em Pujuca, ele pratica em São Sebastião, então, e vice-versa. Então, a gente precisa desse contato. Então, não somos uma ilha, não. Temos contatos, mesmo com cidades que pertencem a outros departamentos. Com a relação a Alagoinhas e outras cidades pertencentes à segunda Corpim, mais ainda. Chico Reis. O áudio está desligado, Chico. Pode Muito bem. Pronto. Bom dia, doutor Henrique. Bom dia, Chico Reis. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Eu confesso que essa entrevista alivia muito os nossos corações, a gente que tem vivido momentos aflitivos assim, extremamente dolorosos com essa pandemia que se instalou entre nós, o que aumenta a dificuldade do cidadão e acarreta, por consequência, a necessidade de soluções financeiras, principalmente, em se tratando do meliante. Ele tem como matéria-prima exatamente essas cidades. Considerando que o rigor policial se abate mais sobre esse pessoal nas capitais ou nas cidades mais policiadas,
o recurso é exatamente fugir para as cercanias. E como o Gomes bem citou, uma dessas cidades que deve ser foco disso, acredito eu, é exatamente aquelas que circundam as zonas metropolitanas. E, no caso, Catu seria uma delas. Em função desse trabalho que o senhor tem relatado para a gente e que, para mim, se afigura vigoroso, e graças a Deus, a população de Catu merece exatamente um trabalho intensivo como esse, mas, sem dúvida nenhuma, o trabalho da Polícia Civil, que é um trabalho preventivo, proativo, merece muito de programações, de planejamento. Isso tem sido feito nesses momentos difíceis, mas o planejamento continua presidindo as ações da Polícia Civil em Catu. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. O planejamento é essencial, né? Como eu falei anteriormente, a Polícia Civil trabalha com investigação, né? Aquela diferenciação que eu fiz com relação à Polícia Militar. Nós trabalhamos com investigação. E se nós não tivermos métodos e planejamento, as investigações não vão à frente, né? Então, é da própria característica do trabalho da Polícia Civil o planejamento. Entendeu? Então, o que você falou com relação ao planejamento, eu entendo perfeitamente e nós só podemos trabalhar dessa forma, porque a investigação pressupõe planejamento. Não sei se eu me fiz entender para os senhores. Completamente. E o resultado do trabalho que o senhor apresenta reafirma o que o senhor acaba de dizer, porque enquanto a gente vê em outros lugares o crime remoçado, revivido, revigorado, a gente sente a debilidade do mesmo aí em Catu. E isso se deve exatamente não só ao trabalho preventivo, como à vigorosa atuação. De nossa parte, apresento-lhe os parabéns em nome da comunidade civil. Agradeço, amigo, agradeço e dizer à comunidade de Catu que nós continuaremos trabalhando dessa forma, né? A exemplo da Operação Corrida Dia 13, nós fizemos com muito detalhes, com muito planejamento, porque era uma área de um conjunto habitacional. E nós que conhecemos o conjunto habitacional, nós sabemos que os imóveis todos são iguais, não é isso, senhores? Então, a gente tem que fazer um planejamento bem detalhado, bem minucioso, porque o risco grande de que você errar um endereço, errar uma porta durante uma operação com 40, 50 homens, né, é muito grande. Então, esse planejamento que a Polícia Civil, com apoio de outros órgãos de segurança pública, aqui nós tentamos fazer da melhor maneira possível, né? Por quê? Porque nós sabemos que ali naqueles conjuntos habitacionais, 95% das pessoas, moradores, são pessoas honestas, trabalhadoras, né? Infelizmente, tem aqueles 5%, até menos, que pendem para a marginalidade. E essas pessoas não podem ser penalizadas com uma ação da polícia de maneira equivocada, né? E nós sabemos que o trabalho da polícia é vigoroso, né? E temos que ser vigorosos, porque são marginais. Não é à toa que nós encontramos 3 armas lá, sendo uma metralhadora, mas a gente faz com muito planejamento, porque, infelizmente, podemos invadir uma casa de um cidadão trabalhador, e olha só a situação. Graças a Deus, nós tivemos 12 alvos nessa operação lá dos 2 conjuntos habitacionais, prendemos 6 pessoas, e graças a Deus, nossa ação não prejudicou os demais moradores. Entendeu? Então, quando a gente fala em planejamento, é nesse sentido. A investigação tem que ser bem planejada. Delegado Henrique Moraes, a gente agradece a participação aqui no programa, são 8 horas em ponto. A gente gostaria de ficar até mais tempo, mas tem nossos colegas que estão chegando aí do Jornal da Manhã, o Zé Maia, Lindomar Chaves, o nosso querido Apolo Miranda, a turma forte do jornalismo da Ouro Negro FM. E a gente vai ter que terminar por aqui, por enquanto, hein? Mas dentro em breve eu espero tê-lo de volta aqui no programa, conversar com a gente sobre ações exitosas, inclusive, da Delegacia de Catu.
Obrigado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar a esse prestigioso programa e dizer que estamos aqui à disposição, né? E pedir desculpa porque era para ter iniciado mais cedo, mas eu tive um contratempo, já cheguei na delegacia e tive que retornar em casa, mas deu para expormos um pouquinho o nosso trabalho e dizer que estamos aqui à disposição, amigo. Moraes, né, falou aqui sobre segurança pública.